E vocês trabalham assim já com a questão dos golpes? Eles executam algumas técnicas. Interessante que assim, a aula é 100% trabalhado de forma lúdica. Porque é até comum, às vezes, a mãe perguntar, poxa, mas ele só brinca, ele só está fazendo pega-pega, ele só está fazendo tal atividade, né? Aí a gente vai lá e apresenta o que é essa brincadeira. Então, na verdade, eles estão brincando, né? Só que de uma forma orientada. Então, assim, são jogos. Então, através dos jogos, eles aprendem os movimentos básicos para estar aprendendo as técnicas. Eles executam, só que às vezes eles nem sabem o nome. Né? Vamos fazer o golpe do touro ou o golpe de tal. Então, isso eles já sabem. Então, primeiro porque os nomes são japoneses. Né? Então, já é muita informação para a criança. Eles estão aprendendo. Então, dentro do processo que a gente criou, eles já executam. Eles não lutam. A gente raramente coloca eles para lutar contra eles mesmos. Eles podem lutar, eles lutam com os professores. Mas você vê que o pontapé inicial já foi dado. Claro que não é exigido performance, não é exigido execução perfeita de movimento. O que é importante para nós é que eles tenham a vivência. Eles saibam ter o giro de quadril, eles vão saber girar ou para a direita ou para a esquerda. Né? Interessante do judô que é um esporte bilateral, então a gente não trabalha só de um lado. Então, como a criança está em desenvolvimento, se a gente faz um trabalho unilateral, vai com certeza proporcionar algum problema, um desvio de coluna, uma má formação. Então a gente já trabalha de uma maneira global, né? E envolve a coordenação motora. Coordenação motora, velocidade, força. Então assim, é aquilo que a gente já comentou. Hoje em dia as crianças não têm mais tempo para brincar, não há nem tempo. Não temos espaço e a sociedade hoje está muito complicada. Então, poxa, aquele brincar na rua, subir em árvore, subir um muro, andar em cima do muro, essas coisas a gente não tem mais, né? Então, assim, está tudo muito perigoso, né? E isso a gente está conseguindo proporcionar durante as aulas. Então, assim, crianças que não tinham segurança de ficar em cima do manquinho de 30 centímetros, né? Hoje sobem na corda que tem 1,5 m, já consegue, né? Isso com todas as seguranças, né, necessárias, mas assim, a gente vê que está fazendo diferença na vida dessas crianças. E falando do judô assim como prática de uma arte marcial, no que ela se diferencia das outras práticas? Que hoje em dia está muito na moda a questão da luta, do lá, MMA, do Vale Tudo, essas coisas. Eu posso dizer assim, muito do judô, né? Porque por falta mesmo de experiência com outras modalidades, eu não teria muito o que falar delas, assim. Mas assim, a gente vê que o esporte em si está muito em evidência, as artes marciais estão em evidência. Então assim, cada uma tem um objetivo, tem um foco maior. Então o judô ele tem esse caráter disciplinador, né? Então assim, é onde a gente trabalha muito em cima. O gasto calórico, o fortalecimento, todas as modalidades eu acredito que também que vão fazer e vão proporcionar esse mesmo gasto. Mas assim, em termos do judô, o que a gente vê de diferente é esse lado de disciplina, o respeito em todos a gente pode considerar que a gente pode encontrar, mas assim, do judô é bem por isso, até o respeito com o professor. Às vezes tem algumas modalidades que não... na verdade, sim, pelas outras modalidades eu não tenho nem o que dizer, mas eu posso dizer exatamente o que a gente faz com o judô, né? Desde a parte de higiene pessoal, poxa, os kimonos, os uniformes sempre limpos, né? Não ficar andando descalço para não levar sujeira para o tatame, que é o espaço. Então, são esses pequenos detalhes que a gente sempre trabalha, desde a criança com 2 anos até o faixa preta que vai ter 16, 17 anos. Isso ajuda no desenvolvimento de boas relações sociais também das crianças e dos adultos, de certa forma. Com certeza, porque eu sempre comento com meus atletas, quando, né, com os maiores, eu falo assim, o judô é um esporte individual mais coletivo que existe, porque ele é individual, só que se eu não tiver um coletivo, né, eu não consigo me desenvolver. Eu sozinho não vou lugar nenhum. Então assim, é a mesma coisa. Por exemplo, vamos falar do atletismo, da natação, que são esportes individuais. Você nada, você tem uma boa performance, você vai treinar, né? Claro, precisa sempre de uma equipe, a equipe sempre é fundamental. Mas no caso do judô, eu preciso ter um adversário para pelo menos ter o contato. Agora com as crianças é a mesma coisa.
né? Então assim, esse convívio social, até agora a gente estava percebendo as criancinhas ali, elas estavam pintando, né? Existem os momentos da gente explicar para ela que ó, esse lápis também não é dele, né? Não é só dele. Então isso durante a aula é trabalhado sempre, a todo momento. Então a criança acha que porque está na minha vez, eu não quero ser pego. Então esse lado social também é muito trabalhado. A gente tem bastante casos que a mãe acaba colocando no judô, procurando o judô para que ele tenha um convívio social, porque às vezes é filho único, que hoje em dia também está cada dia mais comum, né, as famílias terem uma criança só, então precisa interagir com outras crianças. Então tem a escola e tem um reforço do judô em cima disso, desse trabalho. E intelectualmente e a questão mental, como que o judô favorece? Hoje a gente trabalha com o judô, quando a gente fala com essa parte de criança, né, que é o lado psicomotor. Então tem a parte motora que é trabalhada, a parte cognitiva e o afetivo. Então vamos falar do cognitivo agora, né? Então assim, por exemplo, os comandos hoje mudaram, assim, as orientações na aula. De repente, você tem que sentar ali. Por que você tem que sentar ali? De repente vamos pensar assim que ele não obedeceu, ele tem que sentar ali um pouquinho só para dar uma resfriada na cabeça. Algum tempo atrás era trabalhado de uma forma assim que a criança não levava a criança a pensar, sabe? Então essa situação do raciocínio, então mas ele pensar o porquê que ele tem que fazer esse movimento. Se eu fizer esse movimento para esse lado, vai dar certo? Não vai dar certo, então tem que ser desse outro lado. Coisas básicas, tem que escalar uma parede. Ele sabe, parece que é coisa pequena, mas faz as crianças pensarem, refletirem. Ele está de meia, ele sabe que de meia ele vai escorregar e não consegue, entendeu? Mas não sou eu que digo. Então eu deixo eles estão de meia agora, no tempo está mais frio, então eles vão subir e vão ver que não vão conseguir. Mas por que não consegue subir, né? Isso é um lado que é estimulado. Então o lado vamos pensar assim, o raciocínio rápido, ele está correndo, ele vê que tem alguma criança, mudança de direção, isso já engloba um pouquinho o lado motor também, né, de visão espaço-temporal, que ele consegue ter mais velocidade, porque, por exemplo, nossa turma de crianças, do Baby, é fato, geralmente quando a criança entra, até ela se acostumar com o ambiente, acostumar com a velocidade da turma, a chance dela trombar com uma outra criança é muito grande. A questão de 2 semanas, 3 semanas, ela já está habituada ao espaço, já começa a criar esse estímulo. Então assim, é uma criança que vai ter os reflexos mais apurados, né, com certeza. Então assim, o poder de concentração, a capacidade de concentração numa sala de aula, para estudar, para sentar, ela entender que aquele momento é o momento dela ter que copiar um texto, ou fazer um desenho, ou fazer uma pintura, está pintando alguma coisa, isso a gente acaba trabalhando com o judô. Né, durante as atividades ele consegue concentrar. Então assim, esse estímulo, essa sementinha que está sendo plantada, a gente vai ter frutos bons lá na frente, né, com certeza. E assim, para finalizar, de forma geral, como que a gente resumiria que o judô contribui para o desenvolvimento de uma vida saudável? Poxa, o judô é até uma marca nossa, né? Ela é muito mais que uma luta, é um estilo de vida. Então a partir do momento que você consegue, você escolhe, você acaba optando pelo judô, você acaba tendo um estilo de vida diferente, um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida assim de respeito, de educação. Então assim, além da atividade física, que é um dos objetivos, mas assim, você sabe que você está no meio agradável, né? Então assim, os seus colegas de treino, então é bem isso, é muito mais que uma luta o judô hoje, né? Assim, o nosso judô é muito mais que uma luta, assim, é um estilo de vida que a gente leva para a vida toda. Sensei Lúcio, obrigado pela entrevista. Obrigado eu, assim, sempre que precisar estou à disposição e vamos trabalhando para poder divulgar e ajudar o trabalho de vocês.